De volta com o programa Tudo Posso e vamos falar de aleitamento materno. Você está esperando o bebê? Então esse bate-papo é muito importante para você. Considerado o alimento mais completo para o bebê, o aleitamento materno, além de contribuir para a saúde do bebê, traz muitas vantagens para a mãe que amamenta. Por vezes, alguns desconfortos no ato de amamentar, como o bico do seio machucado, podem inibir a amamentação. Mas encerrando a nossa série, a gente vai falar sobre isso, sobre esses desconfortos. Encerrando essa nossa série sobre partos, nós vamos conversar com o pediatra da Faculdade de Ciências de Saúde de São Paulo, o Dr. Carlos Brunini. Bem-vindo, doutor. Obrigada pela presença. Olá, doutor, bom dia, obrigado por estar com a gente aqui hoje. Bom dia a vocês, bom dia a todos, agradeço a oportunidade. Não sou mais o diretor da faculdade, que eu me aposentei. Ah, tá. Só faço consultório. Certo. O que é muito importante também, né, doutor? Bom, qual a importância da amamentação? A importância da amamentação é que ela traz 3 situações que são vantajosas. Primeiro, ela traz imunidade para a criança. O leite não é só comida. O leite é comida, imunidade e calor materno, que é o vínculo afetivo que se estabelece com a criança desde os primeiros momentos de vida. Então, essa vantagem, outra coisa não dá, né? O contato físico, o contato de pele e o contato imunológico. Veja, se uma mãe está amamentando e, de repente, o nenenzinho pega uma gripe ou fica doente, existe uma mudança na composição do leite materno. Então, eu diria que o leite materno é uma substância também inteligente, porque ele consegue descobrir aquilo que está acontecendo, a mãe produz anticorpos suficientes para isso, e com isso a criança recebe aquilo que outra coisa não dá, que se chama imunidade. Doutor, logo que o bebê nasceu, o primeiro momento, a primeira mamada deve acontecer quando? Como que é isso? Em seguida. Em seguida. As primeiras 3 horas, ou até no próprio momento que nasce. Agora, tem diferença esse primeiro leite que a mãe oferece para a criança, não tem? E esse primeiro leite, que vai até uma semana, 10 dias, é chamado de colostro. As mães se preocupam muito com o colostro e com o aspecto, porque ele tem uma coloração parecida com água de coco. É mais, digamos assim, teoricamente e aparentemente, porque na verdade não é mais fraco. Então, muitas vezes isso chega a ser um motivo e um tipo de um desânimo para a mãe, porque ela olha e fala, o meu leite está muito fraco. Não está muito fraco. E o colostro, ele é muito rico em imunoglobulinas, em anticorpos. Tem mais de 100 anticorpos notificados, agentes que dão defesa para a criança, e que você observa nisso, dentro do colostro. Então, a vantagem... É o leite mais forte que a mãe vai oferecer para a criança, é isso? Forte no sentido de imunidade é o mais importante, é muito importante também. Não que os outros não sejam, mas é muito importante isso aí. Doutor, eu já vi casos de mulheres que o leite demora para descer, que falam, né? Demora para descer o leite, tem que pôr coisa no nariz, tem que pôr não sei o quê, tomar chazinho, isso e aquilo. Como que a gente faz? E depois vem muito leite, mas demora. Que demora é essa? Por que acontece isso? Acontece muitas vezes por falta de orientação. A nutriz, a mãe que está amamentando, acabou de sair de um trabalho de parto. Seja cesáreo, seja um parto normal, mas é uma situação de desgaste, de fôlego. Tem parto que dura dias em trabalho de parto, ou mesmo uma situação de cesariana, que é uma situação cirúrgica. Ela está cansada. A mãe está cansada. Ela tem que ter apoio do marido e tem que ter apoio da família, tem que ter suporte, né? Então... Às vezes a mãe, eu conheci uma mãe que ela fazia 15 dias estava comendo pizza, porque não tinha ninguém para cozinhar para ela, ninguém se tocava que ela tinha que comer, e a única coisa que sobrava para ela era pedir uma pizza, que comia à noite e comia no outro dia. Então, muitas vezes, esse início não dá certo por falta de um bom suporte, de uma boa orientação. A mãe tem que ficar tranquila, num ambiente sossegado,
sem muita gente para dar palpite. O marido e os avós, enfim, a comadre, enfim, dando suporte, alimentação, suco para ela. E muitas vezes a pega não é adequada, porque a criança, o bebê tem que abocanhar o mamilo inteiro, não é só a ponta do mamilo. E a hora que ele pega, que a criança pega, esse ato do bebezinho estar sugando estimula um hormônio chamado prolactina. Lacto de leite, prolactina, um hormônio que traz leite. E a ideia que se tem, ou que muitas vezes a mulher está esperando, é que o peito seja um armazém, né? Está cheio, né? E não está. E o fato de não estar não quer dizer que não tem, porque ela produz. Então é fundamental que nessa situação a mãe tenha paciência e espere, porque o leite acaba descendo. Na maioria das vezes. Existem algumas exceções, mas são raras. Então, se tem o suporte, se tem orientação, se tem a pega correta, a mãe normalmente acaba aumentando. Demora quanto tempo, doutor? Demora quanto tempo? Depende. Né? Depende. Em torno de 72 horas, a mulher já deve estar com um pique bom. Tem criança que nós vamos até mais tempo em frente. Você fica com 15... A criança nasce com um pouco de retenção de líquidos. E na saída da maternidade, o bebezinho perde de 10% a 15% do peso. Mais ou menos com 15 dias, ela tem que estar empatando com esse peso. Quando ela vai no pediatra, e o pediatra põe na balança, pesa, e aí discute as dificuldades que estão tendo. Muitas vezes se discute antes. Né? Então, o parâmetro que a gente tem para ver se a amamentação também está sendo adequada é pelo ganho de peso. Né? A criança que está comendo bastante, que está se amamentando bem, normalmente evacua 1 a 2 vezes por dia ou até mais. Agora, isso é muito intuitivo, né? Doutor, então quanto mais a criança suga, mais estimula a produção do leite em função de estimular essa prolactina, é isso? Isso. É verdade isso? É verdade isso. Tá. Agora, a gente tem um problema que acontece mesmo, principalmente não é no comecinho que acontece, né, doutor? No começo a mulher sente um incômodo, mas depois ela sente que o bebê pega e pega com... Principalmente depois que o bebê já se acostuma, ele pega com gosto o peito e machuca. O que fazer? Olha, existem situações, um pouquinho mais para frente, quando começa a aparecer os dentes, que a criança até morde. A mãe repreende. Olha, filha, não faça isso que machuca a mamãe. Fala firme. Funciona. Porque existe uma linguagem entre a nutriz e a criança. Essa linguagem é clara. Assim como a mãe começa a reconhecer o choro do bebê, se é de fome, se está sujo, que fez cocô, se é de cólica, né? A mãe, existe esse tipo de interação também. Uma criança come por dia, Rafael, 30% do peso. 30% do peso. Você imagina um adulto aí de 70 quilos tomando 20 litros de leite por dia. É muita coisa, Isso com certeza. implica num trabalho digestivo muito grande. Muito grande. O senhor falou 30% do peso. Se, por exemplo, um bebê está com 3 quilos... Está tomando 1 litro. 3% seria pelo menos... 30% seria pelo menos 1 litro, então, é isso? É muito. É muita coisa. Por isso que tem dor de barriga, né? Cólica, tem uma massaginha que a gente ensina para o neném fazer pum, senão fica um desespero. Arrota, vomita, regurgita, são os transtornos, é o grande trabalho de descomer tudo aquilo que foi comido. Vamos ouvir uma palavra aí das pessoas nas ruas? Vamos ver o VT. Porque existem mulheres que têm muito leite e outras têm tão pouco. Essa é uma boa pergunta. Boa, Por que umas têm tanto e outras têm tão pouco? Existem as situações de individualidade, existem as situações nutricionais da mãe e existe, acima de tudo, uma determinação em dar de mamar. Algumas situações, você vê que o pessoal desiste muito cedo. Então, tem que ter esse nível de tolerância e na medida em que a criança
vai mamando, vai produzindo mais. Chega a situações que a mãe tem tanto leite que ela tem que até que esgotar na bombinha, né? Ou começa com isso até fazer um pequeno estoquezinho que pode ser guardado no freezer. Depois, quando vai trabalhar, etc., tem lá um pouco de leite guardado. Nesses casos aí, casos extremos, inclusive, eu já vi crianças andando já e sendo amamentada ainda pela mãe. Isso foi capa da revista Time e foi super, né? Olha, as pessoas falaram muito sobre isso já. Até 2 anos é razoável, recomendado aqui no Brasil, que a mãe dê de mamar. Né? Em alguns outros países vai até um pouco mais para frente. E qual é o mínimo, doutor? Para mamar? Olha, se fala em torno de 6 meses. Até porque a mulher hoje trabalha. Tem a licença maternidade. Tem a licença maternidade e depois disso a amamentação deixa de ser uma amamentação exclusiva, né? E acaba sendo uma amamentação mista, né? Suquinho de fruta, papinha de fruta, primeira sopinha, segunda sopinha e assim vai sendo conduzido. Mas enquanto tiver uma boa dentadura, enquanto a mãe... Boa dentadura, quer dizer, enquanto a criança não está mastigando, não está mordendo o peito da mãe, e já tem condição de comer sólido, eu acho que até 2 anos é bastante razoável. Tem mais uma pergunta aí das ruas. Vamos ver. Gostaria de saber se quando seca o leite, se tem outra possibilidade de estimulação, de voltar a ter aquele leite, de voltar a ter a amamentar seu filho. Você vê como a natureza é bonita, né? Uma mulher que um dia amamentou e que tenha informação, né, o organismo dela tem essa informação, quando pega um bebezinho no colo, sente desse leite. Na China, durante um certo período, quem amamentava eram as avós. Nossa. As mães tinham que ir para a colheita de arroz, trabalhar, e as avós ficavam e amamentavam. No peito? Sim, senhor. Isso que ele falou agora. Justamente por causa desse estímulo por causa que a dessa maternidade... informação. E, veja bem, Rafael, não é raro. Mãe, mulher que quer muito engravidar e tem vontade de ter filho, adota e amamenta. Nossa, isso eu nunca tinha ouvido falar. Isso é surpreendente, realmente. Nunca tinha ouvido Vou te falar uma coisa mais surpreendente de todas. A mãe tem gêmeos, 2. E ela costuma o gemelar A na mama esquerda, o gemelar B na mama direita. O gemelar A adoece e o B não adoece. E ela está dando de mamar ao mesmo tempo para os dois. A composição do leite da mama esquerda, se esse está doente e o outro não, é diferente da composição do leite da mama direita. Olha que incrível. Então, quando você tem gêmeos, você tem que dar sempre uma mama para um e outra mama para outro. Não pode trocar. Não. Isso foi uma experiência que foi feita para mostrar que o leite materno produz uma série de elementos de defesa dependendo da situação. Né? E é tão forte esse vínculo que intuitivamente, que lei que foi essa? Então, ela falou, quando o leite seca, né, no caso, a mulher seca, se pode amamentar de novo, você falou que sim. É possível. É possível. Não é comum, é possível. É possível. Tem algum estímulo, doutor, para isso? Não sei se com medicamento, com bombinha, não sei como funciona. Tem remédios que o obstetra dá, que pode aumentar a produção do leite. Existe um chá do aleitamento que tem no mercado, que é bom. Eu, como homeopata, gosto, peço para as mães darem, que também aumenta a produção do leite. E tem um remedinho homeopata chamado fitolaca. Você pode dar a fitolaca em forma de gotas, numa fitolaca D3. Eu mando tomar 3, 4 vezes por dia, 5, 10 minutos antes de amamentar, que isso aumenta a produção do leite. Doutor, agora o bebê nasceu, logo nas primeiras horas de vida, ele nega o peito da mãe.
não quer ser amamentado. Não E, Maria existe Cândida, isso. Existe isso, Maria Cândida. Está acontecendo isso com o Guilherme, com o meu sobrinho lá no interior. Ela os tá médicos- sabendo colocar Os médicos direito? estão desesperados, tentaram várias formas lá e ele não quer saber de mamar. Aliás, eu até comentei com o doutor Então ele nos tá morrendo de bastidores, fome. né? Ele tomou chuquinha, né, na própria maternidade lá. É, por isso Como deve que chuquinha, faz? Como né? fica essa situação, doutor? Fica a situação assim, não deveria ter tomado chuquinha. Quando você vê que a criança não está mamando, aí tem outros recursos. Dá no copinho, Aham. Eu dava na colherinha que eu falei pro senhor. copinho de licor, aqueles bem pequenininhos. Dá no copinho, a criança enfia a língua e toma. Dá através da colherinha, mas a mamadeira, que é a chuquinha, né? Que é uma mamadeirinha pequena. Pequenininha. Ou mesmo a chupeta, nessa idade, faz com que a criança, pela lei do menor esforço, a criança acaba preferindo a chuquinha do que o seio, porque o seio tem que fazer força. Chuquinha é mais cansa, fácil, é menos esforço. É mais fácil, leite de fórmula é mais simples, então isso acaba acontecendo. Mas E o não que é eles têm que recomendável. fazer agora, doutor? Agora a coisa está difícil. Não, mas tem que ter... Qual é a saída, doutor? Olha, a saída é tentar tirar a chuquinha, estimular a mãe para fazer, mas a melhor medicina, Canda, a melhor medicina é preventiva. Né? Então, a sacação... O menino tem que mamar nesse peito aí. A sacação era antes. Por isso que não se dá. Né? Não se dá. Maternidade, etc. Às vezes... Hoje tem muito alejamento conjunto, né? Já fica no mesmo quarto com a mãe, etc. Já nas primeiras horas. Né? Mas... Então, dá para a gente ver também esse tipo de situação que não deve ser recomendado. Isso é proscrito que foi feito. Está errado. Né? Tem que insistir mais. E se tiver que tomar no copinho. Tá, eu vou pro interior hoje, gente. Segunda-feira eu conto aqui o que aconteceu com o Guilherme. Como que resolveram essa situação aí, se ele vai mamar, se ele tá mamando ou não. Segunda-feira eu conto pra Vamos vocês. falar um né? pouco da alimentação da gestante, não é mais gestante, né? Da mulher que já Da teve... mamãe. Da mamãe, né? Que já teve o filho, da alimentação dela, como que deve ser. Você falou assim, tem que se alimentar com suco e tudo, mas tem que ser uma alimentação dobrada? Não. Não. Ela vai continuar comendo trivial, aquilo que ela sempre comeu. Existem alguns alimentos que podem interferir diretamente no leite da mãe. Quais são? Feijão, por exemplo. A mãe come muito feijão, vai ter gases e o vai bebê dar gases no também. bebê. Então, a mãe observa, mas isso também não é regra. Ela Mas também observa... não eliminar o feijão. Feijão é ferro? Ferro, É? Sim, mas a mãe observa aquilo que faz bem e aquilo que não faz bem. A dieta tem que ser o trivial, arroz, feijão, batatinha, carne, frango, macarrão. Né? Comer bem, não precisa comer dobrado. Né? E, acima de tudo, muita hidratação. Então, vai dar de mamar, já deixa um jarro de água ali do lado, tá mamando e bebendo água junto ao mesmo tempo, ou né, suco de frutas, chá, etc. Mas tem que ser muito bem hidratada. E observa, olha, comi e senti que o bebê chorou a noite inteira de cólica. Bom, então, suspende isso aí por enquanto. É melhor, né? Agora, as mamães se preocupam muito com uma coisa e eu tenho que perguntar isso. Amamentar emagrece, doutor? Ih, eu já vi que ele parou 3 horas para responder, então não emagrece coisa nenhuma. Não tô entendendo. Doutor, tem umas... Só as magras que falam, perdi 10 quilos amamentando. Não, o amamentar não emagrece. O amamentar é porque a criança, ela de fato, ela necessita de nutrientes e ela tira os nutrientes da mãe. Né? Então, uma mãe que, além de estar... Porque a nutriz, né, a mãe ganha neném, ela fica num estado psicológico diferente. Isso está até previsto no Código Civil. Ela fica num estado psicológico diferente. Se ela não tomar cuidado com ansiedade, etc., e tiver uma tendência a comer muito, vai longe. E ainda não está amamentando, não tem para quem repassar tudo aquilo, vai longe. Então, a amamentação é interessante. Não que emagreça,
Mas é interessante. E o negócio de fechar o útero, como que é? O que acontece com a amamentação? Não Como tem, assim? Você Tem não isso? tem essa história? Fechar o útero. Não, não é que o seu organismo vai voltando ao normal com a amamentação. Sim, a amamentação, ela estimula... É tudo que você ouve lá oci- na maternidade, Rafael. Ela estimula o hormônio, ocitocina, e esse hormônio, certamente, vai mais depressa cicatrizando voltar ao normal. a parte É uterina. como se a amamentação desse o sinal. Olha, já nasceu, estou amamentando, então pode voltar ao normal. É isso? Você está perfeito. Exatamente isso. Então você pode ser pai já. Tá bom ser tio. Tá bom ser tio, Maria Cândida. Perfeito, exatamente isso. Com que mecanismo se estabelece esses códigos? Mas é um mecanismo hormonal. Que a mãe que está amamentando tem uma cicatrização mais rápida. Só tem vantagem em amamentar. O único perigo que a gente tem que ter é não deixar a mãe que não está amamentando complexada, se sentir inferior, porque não está amamentando, e muitas delas sofrem com isso. Né? E tem mãe muito boa que, infelizmente, não amamentou no seio, mas né, teve cuidado, carinho. Isso foi suprido de outra maneira. Então, também temos que tomar esse cuidado. Quais são as causas das mulheres não conseguirem amamentar? Ignorância. Não, não é só isso, né, doutor? Você pediu assim, via geral. Quando você tem um bom apoio, uma boa orientação, né? Porque tem coisa que tem muito tabu. Né? A partir de 1940, final da década de 30, 40, chegou um leite enlatado no Brasil, que é muito conhecido, que era um leite forte, grosso, e as mães começaram a achar que o leite dela era fraco. Né? E aí nós tivemos aquela geração de bebê gordo, cheio de dobra, etc., porque acreditava que aquele leite era melhor do que o leite materno. Mas acho que hoje não tem essa crença. Você acha que ainda tem? Não tem essa crença a um bom nível, mas tem muita avó que vem falar que o leite está fraco. Tem muita mãe que vem reclamar Porque que o leite são frutos está fraco. dessa geração, é isso? Porque ficou na nossa cultura que o leite tem que ser forte. Ela olha para aquele leite, a hora que tira na bomba. bombinha, e vê aquele Vê leite algo clarinho. parece água de coco, Aham. ela fala, esse leite aqui é fraco. E não é fraco, é o leite da espécie humana. Diferente do leite de vaca, né, que é bom para bezerro. Né? O leite de ovelha, da ovelhinha, é bom para ovelha. Né? Então tem essa grande vantagem. Eu acho que a mãe, se tiver, de fato, orientação, apoio, né, é possível amamentar. Mesmo aquelas que fizeram cirurgia plástica. É que mulheres que fizeram redução de seio, muitas delas não conseguem amamentar, porque cortaram as glândulas mamárias, né? Um pedaço. Um pedaço. Não ficou totalmente despeitada. Tirou um pedaço. Só a última pergunta, não sei se já está terminando, o que a mulher não pode fazer de jeito nenhum? Fumar, não pode, né? Não pode. Beber? Um bolinho de cerveja, assim, ou mesmo um vinho do Porto. Antigamente tinha essa tradição, né? Tomava um golinho de cerveja preta, um golinho de vinho do Porto. Aí o de bebê vez em fica isso é louco, mito, né? né? Não, A cerveja preta? acho que relaxa um pouquinho, Tá. né? Fica Só mais- para relaxar também. Só não, Tá. não pode encher a cara. Não, porque eu já ouvi dizer que cerveja preta faz dar leite. Isso é mito. Olha, se você levar em consideração que o leite está ligado ao estado emocional e de repente, né? E também, bula de remédio. A bula de remédio, estava falando de remédio aqui, ela tem muito mais uma proposta legal, jurídica, de amanhã não está escrito na bula e você vai e aciona o laboratório, etc. Então eles põem uma série de coisas que depois a gente precisa conferir. Ah, doutor, eu parei de amamentar por conta da bula do remédio que eu tomo. Precisa ir lá no site da Sociedade Brasileira de Pediatria, etc., conferir se aquele remédio, de fato, é incompatível. Que a bula nem sempre é uma instrução. Certo. Doutor, muito obrigada Eu pela que agradeço. entrevista. Obrigado, doutor Carlos. Valeu. Obrigado, eu Nós agradeço. somos muito a favor da amamentação, acho que todas Sem as dúvida pessoas alguma, né? são. Não tem como falar né? contra. Quando a mulher tem leite, e segundo o doutor, todas têm, né? Todas têm e tem que ter a informação, gente. Então vocês amamentem, porque é muito importante para a saúde do bebê.
pelo menos os 6 meses que são a licença maternidade, né? Perfeito. É isso aí. Gostando do Tudo Posso de hoje? Depois do intervalo tem mais, a gente já volta.